A busca pela liberdade real. Este artigo foi escrito por Gary Barnett, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Aspas. Vocês não são cristãos. Vocês não são judeus. Vocês não são muçulmanos. Vocês certamente não são ateus. Todos vocês têm o mesmo Deus, e o seu nome é governo. Todos vocês são membros do culto maligno, insano e destrutivo da história. Se alguma vez houve um demônio, o Estado é ele. E você o adora com todo o seu coração e alma. Fecha aspas. Larkin Rose, The Iron Web. Um desabafo filosófico. A próxima vez que qualquer um de vocês se encaminhar para uma urna de votação secreta, atrás de uma caixa de papelão, sozinho e sem ser conduzido à força, considere que você está apenas escolhendo voluntariamente um mestre selecionado para você e, nesse processo, você se tornou o escravo do Estado. O governo é criminoso. A polícia e os militares são executores criminosos das ordens do governo. Os bancos centrais modernos e a produção de dinheiro são criminosos. A monitorização é criminosa. A censura é criminosa. Todo o aparato estatal é criminoso e deve ser permanentemente incapacitado. Todo o governo e, portanto, todos os estados políticos sempre e somente agem com força violenta. A essência do governo é que ele cresce como um câncer, infectando tudo o que toca. Expande exponencialmente suas poderosas burocracias e, portanto, é puro mal. Não existe um bom governo. Se alguém se ofender com essa posição, se alguém ficar do lado daqueles políticos que erroneamente se referem como líderes, se alguém se apoiar ao Estado em seus esforços para roubar, controlar e assassinar, se alguém conferir sua lealdade aos políticos ou ao Estado, se alguém adora o Estado como Deus, então este alguém sempre será o problema e nunca a solução. A liberdade é o estado natural dos homens inteligentes, mas a liberdade não pode existir e nunca existiu onde e quando o governo está presente. Somente ignorando o governo em massa, nunca obedecendo às ordens do Estado, nunca cumprindo quaisquer medidas draconianas exigidas pelo governo, nunca permitindo o roubo de sua propriedade pelo Estado, então, e só então, você pode reivindicar ser livre. Aqueles que escolhem governar os outros, aqueles que reivindicam o poder legítimo sobre a sociedade, eleitos ou não, aqueles que acreditam que são mais capazes de ditar como outros devem viver suas vidas em vez de aprender a viver a sua própria, aqueles que acreditam em tirar de alguns pela força para redistribuir seus bens a outros a seu bel prazer, e aqueles que alegam estar servindo ao público, são eles que devem ser ignorados, evitados, ridicularizados e, se necessário, cobertos de piche e penas e expulsos da cidade. Eles não merecem nada mais do que isso. Não jogue pedras. Simplesmente dê uma mãozinha. Não condene os outros devido a qualquer crença de que você seja excepcional, melhor do que os outros ou de alguma forma mais justo do que seus semelhantes. Embora isso possa parecer verdade em certas circunstâncias, é um erro, em geral, julgar a moralidade dos outros quando nenhum deles atingiu a perfeição neste ponto. A ideia é se dar bem, com ou sem aceitação do comportamento dos outros, a menos, é claro, que agressão e dano estejam presentes. A divisão das massas sempre será buscada por aqueles que buscam o poder, e toda vez que nós, como sociedade, brigamos ou nos odiamos entre nós mesmos, o Estado vence e o resto de nós perde. Neste atual inferno na Terra que foi criado devido ao medo injustificado, apatia, total indiferença e desprezo por todos aqueles que discordam uns dos outros, o que resta é um Estado todo-poderoso trabalhando como um só e uma subclasse gigantesca se atacando ferozmente. Você não vê que esse era o plano do Estado o tempo todo? A eliminação de todo o poder do governo, a privatização de toda a moeda, a destruição do Banco Central e a autorresponsabilidade são necessárias se quisermos sobreviver a essa trama de grande reinício evocada pelas poucas elites que se consideram melhores, mais privilegiadas e superiores a todos os outros. Isso não tem nada a ver com igualdade, pois a igualdade não existe e nem deveria existir. Isso não precisa ser encarado como algo ruim, é simplesmente como a vida é. Sempre haverá aqueles que têm mais habilidade do que os outros, aqueles que terão mais sucesso, aqueles que são mais talentosos e aqueles que têm uma inteligência tremenda, mas eles podem ser de grande importância, pois todos podemos nos beneficiar da excelência dos outros sem sentir ciúmes ou ressentimentos.
A maioria tem algo a oferecer e, enquanto os indivíduos da sociedade se concentram na sobrevivência, trabalhando juntos, cooperando voluntariamente para sustentar uma vida alegre e protegendo nossa liberdade, a luta causada pelo medo, ódio e rivalidade antagônica diminuirá, favorecendo a harmonia entre os homens. Viva sua própria vida e deixe os outros viverem a deles. Esta é uma maneira melhor de viver. Nosso inimigo não é outro. Nosso inimigo é o Estado. Deveria, então, ser óbvio que a eliminação de todo o poder estatal resultará em mais paz, compreensão e tranquilidade entre a humanidade. Eu não estou falando em nenhuma utopia, pois a eliminação do poder do Estado só pode beneficiar a todos e permitir uma existência muito melhor, sem toda a divisão que foi propositalmente criada e alimentada por aqueles que afirmam ser os senhores governantes sobre nós. A derrubada dos governos e do poder governamental só pode levar a uma sociedade mais compassiva, honesta e menos violenta. Aspas. Ninguém manda se ninguém obedece. Fecha aspas. David Icke. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.